Olá, bom dia. Estamos de volta. Tudo bem? Conseguiram encontrar as palavras que eu solicitei na última atividade para vocês encontrarem palavras monossílabas em diversos materiais, revistas, jornais? Pode ser que alguns tenham encontrado dificuldades, porque como a gente tem tudo ao alcance agora na internet, é mais simples eu ir em busca dessas informações na internet. Mas eu sei que algumas pessoas ainda têm esse material em casa para recorte, colagem, para a atividade ficar mais interessante. Por que, que a gente foi em busca disso? Ah, tia, eu já vi isso lá na separação silábica. Porque agora a gente vai trabalhar um assunto novo, não tão novo, mas em relação ao conteúdo que a gente precisa dar seguimento, tá? E agora a gente realmente vai trabalhar com o material de vocês do segundo bimestre, que eu acho que todos já estão com ele em mãos. E a gente vai começar com um conteúdozinho chamado de, vamos ver aqui, acentuação gráfica. Conseguem ver? Ficou meio desfocada a imagem? Eu tentei colocar assim o mais coloridinho possível, gente, para que vocês tenham atenção em relação ao conteúdo também, para chamar a atenção de vocês, tá? Acentuação gráfica. E aí a gente vai mexer com alguns pontos que precisam ser relembrados. Para quem já sabe, para quem não sabe, aprender. A acentuação gráfica é a presença do sinal, tá? A acentuação. Mas a gente vai trabalhar com outra coisa que vocês ainda talvez não consigam lembrar se foi falado ou não. Deixa eu botar aqui para o outro lado. Pronto. Aí a gente tem aqui acento tônico e acento gráfico. O que isso quer dizer? Tem alguma diferença, tia, de acento tônico e acento gráfico? É o seguinte, a distinção entre eles. Certamente, esses dois elementos, que é o acento tônico e o gráfico, não são assim tão desconhecidos para vocês, não é mesmo? Devem já ter visto o acento agudo, esse flexo, né? Mas caso sejam novidade, chegou o momento de aprendermos um pouco mais sobre o conceito de cada um deles. E assim, quando estivermos cursando as séries mais adiantadas, e vocês podem ter certeza que isso vocês vão ver a cada série que vocês passarem, um pouquinho mais aprofundado, um pouquinho mais explicadinho, mas sempre vai permanecer com vocês até o ensino médio, tá? Não teremos mais nenhuma dúvida em relação a este caso de acentuação gráfica, falando de acento tônico e acento gráfico. Sabe por quê? Porque saberemos fazer a distinção que há entre eles sem nenhum problema, sem maiores dificuldades. E a gente vai explicar agora o próximo passo. Tem aqui. A melhor maneira de descobrirmos onde se encontra o acento tônico das palavras é dividindo as sílabas de modo bem devagarinho. Vamos tentar? Aí a gente vai usar, gente, quando meu rosto fica desse outro lado, eu fico já perdida, porque eu estou acostumada com ele aqui, ó. Então, assim, ó, aquele esqueminha de procurar a sílaba mais forte, chamando como se fosse uma pessoa que está um pouquinho distante da gente e percebendo qual é a sílaba que eu me prolongo mais quando eu vou chamar por essa suposta pessoa, aí eu determino qual é a sílaba tônica, ela funciona, ela sempre vai funcionar. Eu estou trabalhando com os meninos do primeiro ano do ensino médio e funciona bem mesmo. Por exemplo, a palavra janela. Como é que eu vou saber qual é a sílaba mais forte? Se ela não é acentuada. Por quê? O que a gente vai perceber é o seguinte: todas as palavras com mais de duas sílabas, ela tem uma sílaba mais forte, que é a sílaba tônica. Mas não necessariamente ela vai estar acentuada. Olha o caso da palavra janela. Como é que eu vou saber qual é a sílaba mais forte se eu não tenho um acento gráfico? Eu tenho um acento tônico, que é a presença da sílaba mais forte nessa palavra. Mas eu não tenho um acento gráfico, que é um acento agudo ou circunflexo.
Então, como é que eu faço? O esqueminha de chamar fica assim, ó. Janela. Ó, janela. Qual foi a sílaba que eu me prolonguei mais um pouquinho para chamar? O né. Ó, janela. Então, eu já sei que eu vou precisar contar. Primeiro, ele está falando que eu vou dividir em sílabas, né? Vou abrir aqui um quadrinho para colocar essa explicaçãozinha bem aqui para vocês. Aqui embaixo, ó. Caixinha de texto. Em cima do meu dragãozinho aqui embaixo. Pretinho, ó. Já, é, lá. Primeira coisa que ele fala. Dividindo as sílabas de modo bem devagarinho. Aqui eu fiz a divisão silábica já mostrando para vocês como é que eu faço. Mas eu posso fazer só falando, ó. Já, né, lá. Tem uma palavra de sílaba que tem 3 sílabas. Aí eu faço aquele esqueminha de chamar assim, ó, janela. Aí eu percebo que o né é o que eu me prolongo mais. Então aí eu tenho uma sílaba tônica, que não é acentuada, tá certo? Então aqui eu tenho o né como sílaba tônica, como a sílaba mais forte da palavra e que não está acentuada. Tudo bem? Beleza. Deixa a tia apagar, porque senão, pronto. Aqui, belezinha. Aí aqui eu coloquei no quadrinho, né, as vogais com seus acentos, pra gente saber como a gente pode acentuá-las. Só para mostrar com um negocinho coloridinho para vocês, tá? Vamos lá. Bora lá fazer o que ele falou. Separar as sílabas bem devagarinho. Bola, caneta, pincel, bombom. Tá vendo as palavras? Aqui já está sublinhado as sílabas mais fortes. Mas, quando vocês forem fazer esse trabalho com qualquer palavra, qualquer uma que vocês quiserem fazer, tentem fazer como se vocês estivessem chamando alguém que vocês vão perceber que vai funcionar, tá? Aí ele diz assim, ó, as sílabas que estão grifadas foram aquelas que, ao serem pronunciadas, demonstraram toda a sua força, toda a sua intensidade. Aqui, quando a gente usa aquele esqueminha de chamar como se fosse uma pessoa que está um pouquinho mais distante, ela não é só mais forte, como também ela se prolonga mais. Ó, bola, caneta, pincel, bombom, tá vendo? Além de ser a mais forte, é a que se prolonga. Então, essa marcação fica melhor para vocês identificarem. Assim sendo, matamos a charada. O acento tônico diz respeito à tonicidade. Refere-se àquela sílaba que possui essa característica, a característica de ser a mais forte da palavra. Então, eu tenho nas palavras, a partir de 2 sílabas, uma sílaba que vai ser sempre a mais forte, mas não necessariamente acentuadas. Aí a gente vai para a explicação mais específica. Mas há um detalhe que você precisa saber. Para realizarmos essa descoberta, nenhuma das sílabas precisa estar acentuada. Sendo assim, o que acontecerá com aquelas que recebem acento? Olha aí, ó. Olha aí. Agora sim. Ele está dizendo que todas as palavras têm um acento tônico, mas não necessariamente elas serão acentuadas com a permanência do acento gráfico. Vamos lá ao que ele vai dizer. Ah, não se preocupe. Falta muito pouco para descobrirmos, pois, como você sabe, há motivos especiais para acentuarmos algumas palavras, tais como, olha a palavra maçã. Maçã, automóvel, lâmpada. Por que será? Aí a gente vai pensar o seguinte, esses acentos, eles servem para nos mostrar como é a pronúncia correta das palavras. Porque a gente vai ver em algumas situações, por exemplo, aqui a gente tem palavras com sílabas variadas, tá? Com quantidade de sílabas variadas, isso que eu quis dizer. A gente tem a palavra caqui e caqui.
Vou colocar aqui um textinho para mostrar para vocês, uma caixinha de texto, para ficar mais interessante. Eu tenho CAC, e eu tenho caqui. Caqui é a cor. Eu tenho uma blusa caqui, referente à cor. Enquanto esse caqui é uma... Tá vendo a diferença? Então, para que eu saiba a referência, para que eu saiba o significado ou a pronúncia correta, eu tenho palavras acentuadas e palavras não acentuadas. Tá bom? Deixa eu apagar aqui que a gente vai explicar isso direitinho. Vamos lá. Oxi. Beleza. Aí eu mandei vocês pesquisarem, eu pedi para que vocês pesquisassem palavras monossílabas. E aqui eu tenho alguns exemplos delas. Tá? Ó, pé, nó, chá, mé, qué, lhe, si e pá. Né? Outra coisa. Quando eu fui falando, deixa eu ver aqui. Pé, nó, chá. Tá. Ah, tá. O que eu ia lembrar vocês. Que monossílabas têm apenas uma sílaba e todas as sílabas da língua portuguesa, elas obrigatoriamente precisam ter uma vogal, tá? Elas precisam ter pelo menos uma vogal. Ela tem uma vogal nela, tá bom? Então, aqui tá o exemplo para vocês. Ó. Pé, nó, chá, todas elas têm vogal. Sílaba precisa ter vogal. Monossílabas, que foi o que eu pedi para que vocês pesquisassem. Não fique achando que apenas porque tem um nome grande, monossílabo, e complicado, vai ser algo difícil de se entender. De forma alguma. Assim, a gente vai entender. E você vai ver que de nome, de grande, feio, só tem um nome. Né? E ver que de nome só tem um nome, nome grande. Pois são palavras pequenininhas, tá? Aqui seria que de grande, deixa eu ver se eu consigo consertar aqui. Que de grande, só tem o nome, pois são palavras pequenininhas, certo? Vamos ver aqui. Monossílabos, se for o que vocês pesquisaram, são aquelas palavras da língua portuguesa que possuem apenas uma sílaba. Mono é de uma. Isso mesmo, apenas uma sílaba. Monociclo, monomotor. Só tem apenas um motor, tá? Tá certo? Aí eu tenho exemplos de monossílabo. Mão, pé, mãe, pai, pó. Tá? Vocês devem ter encontrado outros bem variados. Tá certo? Aí a gente vai aqui. Tipos de monossílabos. Por isso que eu falei para vocês, ó, eu quero variar os materiais diversos para que a gente tenha uma grande variedade desses exemplos. Essa divisão é feita de acordo com a intensidade do monossílabo. A divisão que a gente vai fazer de monossílabo. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses dois grupos e suas características, para que assim você possa entender melhor a língua portuguesa, que é a nossa língua mãe, a língua materna, que a gente aprende quando a gente nasce, tá? E por isso temos que saber todas as suas regrinhas. Por isso que a gente vai vendo assim, ó, gradativamente, série por série, tudo bem divididinho, tudo bem explicadinho, para que vocês vá incorporando isso no seu dia a dia, no dia a dia de vocês, tá bom? Então vamos lá. Monossílabos tônicos. A gente viu lá no iniciozinho que a gente tem o acento tônico e o acento gráfico. Sendo assim, o que significa? Monossílabos tônicos. Vamos fazer uma pontezinha, uma ligação entre acento tônico e acento gráfico. Monossílabos tônicos são aqueles que possuem uma intensidade maior, que não precisam se apoiar em outra palavra para possuir um valor fonético.
E fonético aqui é ligado ao valor de som, tá? É som. Fonético a gente pensa em som. Ou seja, elas sozinhas já fazem sentido. Elas não precisam se apoiar em outra palavra para que elas tenham um som, tá certo? Aí a gente vai pensar aqui, ó. E justamente por possuir um som mais forte, que é aquela partezinha do fonético, lá, né, do fonema que a gente falou, a maioria deles tem acento, quando eu estou falando de monossílabo tônico, tá? A grande maioria tem um acento. Veja exemplos de palavras monossílabos tônicos, terminados em A, pá, cá, lá, chá, terminados em A. São monossílabos tônicos. Só um minutinho, gente. Ai, desculpa. Terminados em E, fé, ré, pé, crê, vê, terminados em E. Monossílabos tônicos, com sua acentuação, tem um acento gráfico também, mas ele está dizendo assim, ó, eles não precisam se apoiar em outras palavras para que eles tenham um som próprio. Pá, eu sei que pá, eu tenho o objeto pá, né? Para pegar o lixo, né? Cá, cá aqui, né? Ou lá, em outro lugar. Chá, chazinho da tarde, chazinho para quando está gripadinho, assim, molinho. Fé, pessoa tem fé. Ré, para trás. Pé, crê, aquele que acredita. Vê, de olhar. Então, ele tem um significado, um som próprio. Terminados em ó. Nó, sol, dó, pó e nós. Terminados em a, e o, na sua maioria são acentuados. Estão vendo aqui, né? Eles são, na sua maioria não, eles são acentuados quando terminados em a, e o. Tá bom? Isso aqui já é uma das regrinhas que a gente precisa aprender. Tudo bem? Aqui a gente está falando dos monossílabos terminados em a, e o e que são acentuados. Monossílabos esses que têm por si só um som próprio, que ele independe de outro para poder ter o seu som fonético reconhecido, ter o seu som, na verdade, o som fonético é a mesma coisa, mas para que ele tenha um som definido por ele mesmo, tá bom? Aí agora nós vamos falar dos monossílabos átomos. Enquanto os tônicos possuem uma carga fonética, um som próprio, os átomos já vão ser diferentes, serão contrários. Os monossílabos átomos são aquelas palavras de uma única sílaba que possuem uma intensidade mais fraca. Eles não conseguem ser independentes. Precisam estar sempre acompanhados de outras palavras. Precisam se apoiar nessas palavras para ganhar som. Então, enquanto os monossílabos tônicos eles têm sua independência fonética, eles por si só têm um som, uma carga de som própria, os átomos não têm. Os átomos vão precisar se apoiar em outras palavras para poder ganhar um som. E a gente vai os exemplos. Conheça os monossílabos átomos. A gente viu os tônicos, né? Que são acentuados, os terminados em A, E, O. E aqui a gente vai ter os átomos. Átomos. Que, em, nos. Lá a gente tem um nós, né? Um nós todos, nós juntos. Aqui é nos. De, né? Porque a nossa pronúncia regional, o nosso tem um som de I, né? A gente fala de, mas é de, né? O pessoal lá de Recife já eles usam o Dzinho assim mesmo, a gente usa como se fosse o di. O li, o té, o si, né? Que é o sé, mas aí a gente fala o si por conta do som do E, que a gente acaba colocando como se fosse o I. O mé, o, os, a e as. Certo? Esses são os átomos. Eles precisam se apoiar em outras palavras para que eles ganhem a carga fonética deles, para que eles ganhem o som. Eles não têm um sonzinho próprio, adquirido, forte, com pronúncia forte, como tem os tônicos. Tá bom? Para entender melhor
como é que o monossílabo átomo se apoia em outra palavra, que a gente está falando que ele precisa se apoiar em uma outra palavra para ganhar o seu som. Veja como fica em uma frase. Ontem, nós, e esse nós acentuado, a gente viu que é um monossílabo tônico, fomos passear de bicicleta. O de vai se apoiar no verbo passear de bicicleta, tá? Para que ele ganhe a força dele, a carga fonética dele, se apoiando na palavra anterior. O desinho. Não tenha medo. O cachorro não vai te machucar. Te machucar, né? Te machucar. O O se apoia em cachorro, para ganhar a sua carga fonética, o seu som. E o T, te machucar, se apoia em machucar, tá? Ele sozinho, se eu disser assim, ó, não tenha medo, ou, e aí? Esse ozinho significa o quê? O cachorro não vai ter, não vai te o quê? O que o cachorro não vai fazer? Te machucar. Ele ganha a força fonética dele, a tonicidade dele, o peso fonético na palavra machucar. Tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Se não, meus amores, estejam sempre à vontade para entrar na caixinha de chat, mandar mensagens para a tia, peçam meu telefone para a professora Adriana, as mamães que estejam acompanhando, qualquer dúvida, qualquer coisa que não fique claramente explicado, vocês entram em contato comigo, com a coordenação, e diretamente comigo, se quiserem pegar meu telefone com a coordenação, estão autorizadas para a gente tirar qualquer dúvida, tá bom? Como o monossílabo átomo tem um som de intensidade fraca, ele precisa estar ligado a palavras de uma intensidade sonora fonética maior, para assim serem notados no meio da frase. Eles precisam estar sempre apoiados em outras palavras para que eles consigam ser notados. Entendidos? Beleza. Então, vamos praticar? Tem aqui a agenda de vocês. Vocês vão pegar o livro didático e agora sim, gente, eu espero que esteja condizente com a atividade de vocês. Até agora a gente falou sobre monossílabos, começou falando de acentuação gráfica, primeiro falando de acento tônico e acento gráfico. Tônico é a intensidade que eu tenho na sílaba, gráfico é a presença do acento. Aí a gente vai falar de monossílabos, que são palavras com apenas uma sílaba, que a gente diz assim, ó, apesar do nome ser bem grande, monossílabo, ele não é nada complicado, são palavras com apenas uma sílaba. Aí a gente vai trabalhar os tônicos, que tem uma carga fonética, um som mais forte, que tem som independente, e depois a gente foi falar dos átomos, que são aqueles que precisam se apoiar em uma outra palavra para ganhar o seu som, para serem notados dentro das frases. Aí a gente coloca para casa, como atividade de casa. Responder a página 20 do livro didático, tá? Essa página, ela tem a atividade falando sobre monossílabos. Por que eu não passei o restante da atividade completa? Porque ele vai falar de outras classificações de acentuação gráfica, que são as oxítonas, as paroxítonas e proparoxítonas. Como isso é conteúdo extenso, que não dá para a gente colocar dentro desta mesma aula, então eu optei por colocar somente essa atividade e colocar uma atividade fotocopiada. E nessa fotocopiada vocês vão treinar, praticar o assunto que a gente acabou de ver. Na próxima aula, eu já começo com a correção dessa atividade e a gente já entra no conteúdo novo, falando sobre essas classificações em relação à acentuação gráfica. Tá certo? E eu coloco aqui o recadinho para vocês sempre, meus amores, fiquem em casa, lavem as mãos, se cuidem, que já já a gente vai se encontrar, tá certo? Fiquem em paz, até a próxima semana. E se tiverem dúvidas em relação ao conteúdo, porque a gente não tem aquela troca, né, de ficar perguntando e vocês respondendo durante a aula, porque a aula está sendo gravada, mas vocês têm total
como é que se diz, liberdade de pedir à tia Adriana o meu telefone, mamães, para falar diretamente comigo, tá? Sempre para tirar dúvidas ou fazer os questionamentos e dizer assim, olha, isso aqui não ficou muito claro, tenta explicar melhor, tá bom? Tenta colocar uma coisinha mais simples, ou meu filho está com dúvida nisso, precisando de alguma ajuda, alguma criança em específico, eu estou à disposição sempre. Beijo, até a próxima aula, tá?